Olá, meus amigos do Projeto Adelante, professor Alexandre Herculano, voltando com o nosso curso de Criminalística. Vamos dar continuidade, vamos continuar aqui falando sobre Criminalística para vocês, aí, futuros delegados da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Vamos começar a trabalhar aqui mais aquela parte de locais de crime, vamos falar de princípios fundamentais aí da criminalística, né, que cai bastante, tá bom? Os princípios aí fundamentais da perícia criminal. Vamos falar sobre perícias e peritos, né, com a parte conceitual de locais de crime também. Enfim, tem muita coisa ainda para a gente abordar através dessas questões. Vamos então aqui para a nossa próxima questão. Aqui na tela, a nossa próxima questão diz o seguinte: dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. Este princípio, também chamado de princípio da individualidade, né, também conhecido como princípio da individualidade, preconiza que a identificação deve ser sempre enquadrada em 3 graus. Isso aqui já serve como estudo, né? A identificação genérica, a específica e a individual. Sendo que os exames periciais deverão sempre alcançar este último grau, né? Que é a identificação, claro, individual. O princípio da perícia, que se refere ao texto acima, também é denominado de princípio da. Então aqui, na verdade, ele traz, né, pessoal, os princípios fundamentais, né? Você tem o princípio, por exemplo, da análise, você tem o princípio da observação, né, de Edmond Locard, né? Todo contato deixa uma marca. Já até tinha falado isso em algum momento aí para vocês. Isso é o princípio da observação de Edmond Locard, o princípio da interpretação, né? Por exemplo, o princípio da interpretação, o que diz? Que dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. Ou seja, pessoal, os gêmeos univitelinos são indistinguíveis? São, mas são idênticos? Não são. É a mesma coisa uma caneca da outra. São objetos indistinguíveis, de repente, o desenho ali, a caneca sim, mas são idênticos? Não. Tá? Então isso tem tudo a ver com o princípio que ele fala aqui, que é o princípio da individualidade ou princípio da interpretação. Eu vou colocar aqui nesse espaço, aproveitar esse espaço aqui e destacar os outros espaços. Então você tem os princípios, deixa eu ver se todos estão aqui, né? Primeiro você tem o princípio da observação, sim, princípio da observação. Tem o princípio da análise, existe esse princípio? Sim, existe. Existe o princípio da interpretação? Sim, que é a mesma coisa do que princípio da individualidade, tá? Que é a nossa opção, né? Que eu já até acabei de explicar ele aqui. Tem lá o princípio da descrição, também existe, e o princípio da documentação. Todos esses princípios aqui são princípios, tá? São princípios ligados à criminalística. Quando eu falo o princípio da observação, você vai lembrar dessa expressão aqui, ó. Todo contato, isso aqui é uma expressão de Edmond Locard, tá? Todo contato deixa uma marca. Todo contato deixa uma marca. Ou seja, né, ao adentrar num local, o criminoso vai deixar alguma marca, seja uma impressão digital, seja uma marca plantar, se ele de repente está descalço, né, ou seja, da sola do pé, seja uma marca da mão, né, onde o perito, né, pessoal, ele pode fazer, por exemplo, um exame quiroscópico, né, tem a quiroscopia, né, ou seja, você vai fazer a análise das linhas de confluência da mão para saber se realmente aquele contato ali da mão se é ou não é daquela pessoa. Mas hoje, quando a gente fala de papiloscopia, a gente utiliza, é claro, né, ou seja, o exame datiloscópico, né, o exame datiloscópico que você vai trabalhar ali as impressões digitais, mas muitas vezes pode às vezes não encontrar, mas encontrar uma marca de um apoio de uma mão numa mancha de sangue, num local gorduroso que tenha deixado uma marca latente, sem precisar aí de uma reação química, né? Perdão, de uma marca não latente, né? Não latente é que não precisa, latente é quando é invisível, né? Então, se é latente, na verdade, ela vai precisar ser revelada aquela marca ali para poder o perito registrar e fazer o comparativo ali, né? Independente se é datiloscópica, se é da podoscopia, né? Ou seja, da planta dos pés, ou se é da palma da mão, né? Quiroscopia. Isso tudo vai depender. Então aqui, todo contato deixa uma marca, princípio da observação de Edmond Locard. Aqui na tela. Aí ele traz lá o princípio da análise, né? O princípio da análise, pessoal,
é sempre você lembrar que a análise sempre vai se valer o quê? Do método científico, ok? Método científico. Lembre disso aqui na hora da prova. Falou em análise pelo método científico, né? Falou qualquer coisa, né? Ou seja, atividade pericial com o trabalho método científico, isso é o princípio da análise, método científico. O que mais que nós podemos destacar aqui, que eu não falei? O da interpretação já falamos, né? Sobre os objetos que podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. O princípio da descrição, pessoal, aqui tem tudo a ver, na verdade, né? Ou seja, os resultados da perícia, eles devem ser o quê? Redigidos de uma forma clara, tá? Ou seja, redigidos de uma forma clara, né? Ou seja, ele precisa trabalhar com quem vai ler, né? E quem que vai ler? De repente não é uma pessoa que tem um conhecimento, tem que usar a linguagem clara. É uma pessoa que não tem um conhecimento técnico-científico, por exemplo, como um juiz, né? Um delegado de polícia. Então, a perícia, ela busca a verdade através de quê? De uma leitura de vestígios. E ao relatar no seu documento, essa linguagem tem que ser uma linguagem clara, objetiva. Isso tem tudo a ver com o princípio da descrição. Já o princípio da documentação é só você lembrar da cadeia de custódia. Cadeia de custódia. Então, o princípio da documentação tem tudo a ver com a cadeia de custódia. Então, falou em princípio da documentação, só lembrar da cadeia de custódia, que hoje está regulamentado lá, tu vai começar a estudar a cadeia de custódia ali no artigo 158A, né? Ou seja, o que é a cadeia de custódia? A cronologia dos fatos, desde a requisição, desde a preservação do local do crime, né? Nós temos ali, os fatos serão registrados para não perder essa cronologia. Isso tem a ver com arquivamento, isso tem a ver com documentação. Princípio da documentação, cadeia de custódia. Lembrem disso na hora da prova. Gabarito, então, aqui ficou a letra C. Vamos para a nossa próxima questão. Olha aí, uma questão bem recente, inclusive, que caiu aí no ITEP, né? Ou seja, Perito Criminal do Rio Grande do Norte. Não foi a FGV, mas foi o Instituto OCP. Olha aí, ó, sobre os postulados e princípios criminalísticos, assinale a alternativa correta. Vamos lá, olha aí, de novo sobre o princípio. De acordo com o princípio da observação, também conhecido como princípio de Locard, o vestígio, como toda matéria, é ponderável, portanto, cabendo ao perito reportar-se o que vê. Aí é o que, pessoal? Acabei de falar, né, que vai trabalhar com uma linguagem clara, né? Ou seja, pessoal, isso tem a ver com o princípio da observação, pessoal? Não, né? Isso tem a ver com o princípio, a gente pode até utilizar aqui o princípio da descrição, tá? O princípio da descrição, mas não o princípio aí da observação, tá errado. Aí ele começa aqui falando sobre Locard para tentar confundir, mas enfim, torna aí a questão errada, tá? Deixa a questão aí errada. Vamos avançando. O princípio da interpretação, que é a mesma coisa que o princípio da individualidade, ó, também conhecido por princípio de Kirk. É de Kirk também esse princípio? Sim. Pode ser enunciado pela frase: dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. Perfeitamente. Princípio da interpretação. Gabarito, letra B de Bravo. Letra C. Princípio da documentação não se relaciona ao registro da cronológica. Acabamos de falar da cadeia de custódia, o registro da cronologia, ou seja, é o princípio que vai trazer toda a cronologia. Já está errado, né? Realmente isso tem a ver, então errado. Questão tranquila, né? Sendo a verdade mutável em relação ao tempo, não se permite postular que a perícia criminal é independente do tempo. Ele está dizendo assim, ó, sendo verdade mutável, ele está dizendo que a verdade é mutável, né? Em relação ao tempo, realmente, dependendo do que acontecer ali, o tempo, quanto mais passar o tempo, vai dificultar. Mas ele diz que não se permite postular que a perícia criminal é independente do tempo, né? Ele diz que não se permite. É possível postular que a perícia criminal é independente do tempo? Sim, tá ok? Mesmo passando vários anos, meses, né? Tendo ali alguma ligação, algum fato, a perícia criminal ela pode levantar, sim, algum meio de prova ali.
Letra E. Considerando que o teor de um laudo pericial é personalíssimo, então o conteúdo de um laudo pericial será variante de acordo com o perito criminal que o produz. Claro que não, né, pessoal? Existem requisitos subjetivos, mas trabalha com fatos, né? E contra fatos não há argumentos. Então está errado aqui também a letra E. Então realmente o gabarito é a letra o quê? Letra B. Vamos avançando. Com relação aos postulados e princípios da criminalística, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, o conteúdo de um laudo pericial criminalístico pode sofrer variações conforme o perito que o produzir, né? Pessoal, o trabalho é um trabalho técnico-científico, tá? Então, o que ele diz aqui? Né? É que o conteúdo de um laudo pericial criminalístico pode sofrer variações conforme o perito criminal que o produzir. Assim, dentro de uma subjetividade, de pontos subjetivos, pode até acontecer. Não é, assim, a das piores opções, não, tá? Então, assim, o conteúdo de um laudo pericial criminalístico pode sofrer variações. Então, ele diz até a possibilidade. Mas vamos analisar as demais aqui. Cadê aqui na tela? Seguindo aqui na tela. Vamos lá. Mais precisa será a conclusão da perícia quanto mais rápida e mais modernos forem meios utilizados pelo perito, né? Então, dizendo que mais precisa será a conclusão da perícia quanto mais rápido e mais moderno forem os meios utilizados, né? Aí já é uma afirmação que eu tenho que tomar um certo cuidado, tá? Porque não necessariamente, né, a obrigatoriedade dos meios mais modernos, né? Mas quanto mais rápida uma perícia, que os vestígios estão preservados, ajudaria bastante. Mas vamos ver aqui a outra. Letra C. Todo contato deixa uma marca. Princípio da descrição. Errado. Princípio o quê, pessoal? Da interpretação e da individualidade. Tá? Errado aqui. A gente falou lá sobre o princípio da interpretação ou princípio da individualidade. Cadê aqui? Não, isso aqui é o de Locard, né? É o da observação. O da individualidade é aquele que nós falamos lá sobre dois objetos, pode ser indistinguível, mas nunca serão idênticos. Aquele é o da individualidade. Esse aqui é o princípio de Locard, todo contato deixa uma marca. Já ia fazendo uma pequena confusão aqui. Letra D. A análise pericial deve sempre seguir o método científico, né? A análise pericial, né, deve sempre seguir o método científico. Aqui nós afirmamos isso justamente, né, pessoal, né, quando fala que tem que utilizar o método científico, isso é o princípio da análise. Então, deve sempre... Isso aqui, na verdade, ó, esse trecho aqui, eles tiraram do livro, muito provavelmente, do Alberi Spíndola. Um livro muito bom, ou do Stovon, tá? É justamente o que está aqui. A análise pericial deve sempre seguir o método científico. Princípio da análise dentro dos princípios da perícia, ou seja, dentro dos princípios fundamentais da perícia criminal. Essa aqui, por enquanto, é a melhor resposta. Vamos ver aqui na letra E. O que diz a letra E? Dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos conforme o princípio da análise. Aí não, aí seria o princípio da individualidade, aqui sim, ou interpretação. Então, aqui seria o princípio da interpretação, tá? Ou individualidade. E aqui seria o princípio da observação de Locard. Observação. Agora, e aqui? Aqui, princípio da análise. Então, o item aqui está correto. Agora, o conteúdo de um laudo pericial criminalístico, aqui tem um problema muito sério, né? Realmente, voltando aqui para mim, quando a gente fala aqui, ó, o conteúdo de um laudo ou auto são a mesma coisa. A única coisa é que o laudo ele é feito diretamente pelo perito médico legal. E o auto também pelo perito, só que é ditado ao escrivão. Só que ele diz um laudo pericial criminalístico, né? Eu já vejo uma falha aqui, mas eu acho que o problema nem está aqui. Porque ele está falando de relatório médico legal. Pode sofrer variações conforme o perito criminal, né, que o produzia. Né? E não deveria, porque o método científico empregado é o mesmo, entendeu?
O método científico empregado é o mesmo, não deveria. Mas não é, mas pode sofrer. O problema é que está aqui, ó, pode sofrer. Então, esse pode sofrer aqui é, assim, abre uma margem. Por quê? Porque você nunca vai encontrar um documento, né, por exemplo, um parecer de um perito médico, perito criminal, justamente idêntico com o outro, tá bom? Na parte técnica científica, sim, deveria. Mas existem resquícios subjetivos aqui, sim, pessoal, né? Por exemplo, num perístico balístico, uma perícia balística, então, perito A e perito B nem sempre vai ter a mesma opinião sobre a direção ali, né? Enfim, só estou mostrando isso para vocês que essa letra A aqui deixou a desejar. Mas, contra fatos não há argumento, isso aqui é literal do que vem lá na doutrina, nos grandes livros de criminalística, né? Quando ele fala que na letra D, a análise pericial deve seguir sempre o método científico. Isso é o princípio da análise, não tem nem o que discutir. Então, a letra D é a melhor opção mesmo. Vamos avançando aqui, pessoal, vamos seguindo, vamos para a nossa próxima questão. Essa próxima questão é uma questão de certo e errado, diz o seguinte aí, ó. O início da cadeia de custódia, vamos primeiro ler aqui o que ele pede. Julgue o item com base na cadeia de custódia na perícia criminal. Beleza. Aí diz o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime ou com o procedimento policial, procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Perfeitamente, tá, pessoal? Isso está lá na lei, tá? Isso vem lá na lei, isso deixa bem claro, tá? Lá no artigo, por exemplo, começa lá no artigo 158A. Eu só não me recordo se é o parágrafo 1º ou o parágrafo 2º. Isso aqui é literal, o item está correto. Porque lá no caput, ele traz o que seria a cadeia de custódia, né? Trazendo como um conjunto lá dos procedimentos, né, que são utilizados para quê? Para que a pessoa não perca a cronologia dos fatos, né? Dos vestígios coletados, enfim. Então, o item está correto. Artigo 158, ó, do 158A até 158F, não tem como você ir para a prova. Isso pode cair tanto em criminalística como em medicina legal na parte de perícias e peritos. Tem que estudar, tá? O estudo é fundamental. Vamos avançando aqui, vamos seguindo. Próxima questão. Logo que tiver conhecimentos da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Então aqui já viu que vão cobrar o quê? O artigo 6º. Artigo 6º do CPP, do Código de Processo Penal. Então vamos analisar item por item aqui, qual é o papel da autoridade, vocês, né, futuros delegados de polícia. Vamos lá. Se possível e conveniente, já começa errado, né? Dirigir-se ao local providenciando para que não se altere. Se possível e conveniente, é errado, né, pessoal? Deve-se dirigir ao local para que não se altere lá o local de crime. Tá errado aí. 2. Apreender imediatamente os instrumentos e todos os objetos que tiverem relação com o fato. Imediatamente? Claro que não, né, meus amigos? Depois que liberado pelos peritos. Então, não posso afirmar isso aqui. Errado, tá? É errado. 3. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato. Aqui sim, ó, após liberado pelos peritos criminais. Aqui está correto. Dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Literal, redação lá do artigo 6º, lá, item correto. Tá bom? Então, lá no artigo 6º está todo o procedimento, tem que estudar porque vai te ajudar, pessoal. Essa parte do Código de Processo Penal, olha que interessante, você estudando bem essa parte. O artigo 6º, o artigo 239 e do artigo 158 a 158 até o artigo 184. Isso vai te ajudar na prova de processo penal, vai te ajudar na prova de criminalística e vai te ajudar na prova de medicina legal. Por quê? Porque muito da parte de perícia e perito cobrada em medicina legal, isso tem tudo a ver também com o Código de Processo Penal. Então você está estudando uma vez para 3 possibilidades. Vai que caiam 3 questões. Uma em processo, uma em criminalística e uma em medicina legal. São 3 questões que vocês vão matar. Então estudem bem essa parte literal do CPP. Então aqui, os itens corretos são os itens 3 e 4. Vamos ver aqui.
3 e 4, gabarito letra E. Vamos avançando, vamos lá, seguindo. Mais uma questão aí, uma questão agora de 2018. Diz o seguinte: com relação à perícia médico-legal e aos exames periciais, assinale a opção correta. Letra A. É permitido ao perito assinar laudo mesmo sem ter participado, pessoal? Errado, né? Já está errado. O exame realizado por um único perito é considerado válido no processo penal. O exame realizado por um único perito é considerado válido? E aí, é ou não é? É, né? Ou seja, o exame realizado por um único perito mas teria que ser perito oficial, né? Deixa uma interrogação aqui, eu já fiz essa questão, acho que tem pegadinha aqui. Vamos ver na letra C. O exame pericial pode ser realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma superior, escolhidas de preferência entre as que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza do exame, onde não houver peritos oficiais, ó. Então, realmente, aqui tem que ser perito oficial, tá? Aqui tá errado. Opa, já marcando a letra B ali. A letra B tá errada. A correta tá aqui, ó, letra C. Letra D. O corpo de delito direto é composto por depoimentos de testemunhas, fichas hospitalares, boletins, médico, confissão extrajudicial. Pessoal, boletim, ou seja, aqui na verdade é o exame, né? O exame de corpo de delito, já misturou, tá errado, né? Agora, testemunhas é o exame de corpo de delito indireto, né? Prova testemunhal, errado aí também. No corpo de delito indireto, há vestígios materiais de infrações legais. No indireto, não, né? Se há, aí seria o exame de corpo de delito o quê? Direto. Então, o gabarito realmente é a letra C. Vamos avançando. Mais uma aí caiu para delegado da Polícia Civil de Pernambuco com relação aos conhecimentos sobre o corpo de delito, perito e perícia em medicina legal e aos documentos médicos legais, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. Perícia é o exame determinado por autoridade policial ou judiciária com a finalidade de elucidar fato, estado ou situação no interesse da investigação e da justiça. Corretíssimo, já é a letra A. Letra A. O atestado médico equipara-se a laudo? Não. Perito oficial é todo indivíduo com expertise, na verdade é o concursado. Acho que a gente fez uma questão parecida com essa em medicina legal. É inválido o laudo pericial que não foi assinado por 2 peritos oficiais. É errado, porque basta um perito. Define-se corpo de delito como conjunto de vestígios comprobatório da prática de um crime evidenciado no corpo de uma pessoa. Não precisa ser corpo de uma pessoa, né? Então, o gabarito é a letra A. Vamos avançando. Em criminalística, devemos distinguir fundamentalmente 2 tipos de morte, a natural e a violenta. São exemplos de morte violenta, pessoal. Então, aqui são exemplos de morte violenta. Primeiro, eu vou explicar para vocês aqui um ponto importante, né? Você tem que saber qual é o papel do médico legal e tem que saber qual é o papel do perito, né? Esse tipo de questão, basicamente, né, começa a trabalhar essa questão da perícia médico-legal e do perito criminal. Mas quando a gente fala de morte, ele falou de morte natural e morte violenta. Morte violenta é aquela que pode ser um suicídio, ou um acidente, ou até mesmo um homicídio. Morte natural são causas naturais, né? Infartou em casa, né? Teve um mal súbito, isso é morte natural. O que eu preciso dizer para vocês é que sempre que houver uma morte natural, nós vamos ter a presença do SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Agora, quando tivermos a morte, uma morte suspeita ou violenta, aí entra o Instituto Médico Legal, tá? Aí entra a parte, a perícia, de uma certa forma. Então, aqui na tela, vamos rapidamente analisar aqui com calma a questão, ó. Em criminalística, olha o que ele diz aqui, ó. Em criminalística, devemos distinguir fundamentalmente 2 tipos de morte, a natural e a violenta. Vamos lá. Infarto agudo do miocárdio, pessoal, isso aqui não é natural? Acabei até de dar um exemplo, sim. Agora, disparo de arma de fogo é violenta. Acidente de trânsito, pessoal, é morte violenta? É morte violenta. Lembra que eu falei, ó, homicídio, suicídio ou acidente? E enforcamento, é uma morte violenta? O que vocês acham aqui? É uma morte violenta? Também é. Muito provavelmente é a letra B, mas vamos ver as outras. Diabetes, pessoal, entra em questão de morte violenta? Não. Acidente de trabalho, entra a perícia? Pode entrar, por exemplo, a infortunística, né? Poderia, mas aqui diabetes não.
Desmoronamento. Desmoronamento. Morte violenta? Sim, um acidente, de repente. Agora, insuficiência cardíaca, não. Câncer de pulmão, pessoal, e cirrose hepática também não, né? Então, nesse caso, realmente o gabarito é a letra B. Então, você tem que analisar com calma. É uma questão de criminalística. Ele até diz aqui, ó, em criminalística, né? Uma questão bem específica aí. Vamos seguindo. Entre as modalidades de exames de corpo de delito realizados por peritos criminais, inclui-se, olha aí, ó, entre as modalidades de exames de corpo de delito realizado por peritos criminais. Então, aqui você tem que saber diferenciar o papel do médico legista, tá? Para aí o perito criminal. Aquele que faz o quê? Local de crime. Então, o médico legista, ele vai ser responsável, né? Ou seja, por uma perícia, por exemplo, exumações, lesões corporais, né? Que mais? Conjunção carnal, quando houver, o exame de embriaguez, isso tudo é papel do legista. E o do perito criminal? O perito criminal, ele vai realizar ali exames, ou seja, em locais, né? De crime contra a pessoa, de incêndio, de explosão, o que mais que ele poderia aqui, né? Acidente de trânsito, ou seja, balística, né? Ou seja, perícia balística, a perícia biológica também, o perito criminal, o biólogo, né? A perícia toxicológica, né? Então existe lá o engenheiro químico, ou o químico, o perito criminal, o toxicologista, né? Vamos dizer assim, tá? Então isso tudo está ligado à perícia criminal. Então é isso que você tem que saber diferenciar na hora da prova. E ele diz aqui, ó, entre as modalidades de exame, aí vamos analisar aqui uma por uma aqui, ó. Por exemplo, desmoronamento, poderia entrar aqui, pessoal, desmoronamento? O que vocês acham aqui? Poderia. Agora, lesões corporais, não. Isso aqui está ligado mais ao quê, pessoal? Quando a gente fala aí de lesões corporais, é mais o legista. Acidente de trabalho, também poderia ser criminal, perito criminal, agora aqui não. Incêndio, pessoal, aqui nesse caso, incêndio poderia ser perito criminal? Sim, falei para vocês, ó, arrombamento, né, para saber se houve ali um furto qualificado, vai lá no local do crime, também. Agora, conjunções carnais, não, conjunções carnais, lembra que eu falei, ó, lesões corporais, conjunções carnais, o próprio atentado violento pudor que não tem mais esse crime, né, que seria um crime de estupro, né, necropsias, embriaguez, isso tudo é quem? É o médico legista. C, crimes contra a pessoa, poderia entrar aqui, né, ou seja, ver locais de crimes contra a pessoa, sim. Perícias, né, exames biológicos, também, perito criminal. Agora, exumações, não. Exumações aqui, não. Tá? Aí seria o legista. Crimes de trânsito, sim. Grafotécnico, perícia grafotécnica, né? Ou seja, uma das formas de perícia criminal, que eu falei até para vocês, ó, isso aqui é documentoscopia, isso vem da perícia grafotécnica, fazer comparativo de letras, perito criminal, sim. Toxicológico, sim. A princípio é a letra D. Aqui já mata, ó. Necroscópico, legista, embriaguez aqui, né? Aqui seria... ainda escreveu aqui errado, né? Explosão, aqui não, aqui seria perito criminal. Agora, necroscopia aqui é legista e aqui é perito criminal. Então, realmente, o gabarito é a letra D. É um tipo de questão que tem que analisar com calma na hora da sua prova. Vamos lá, vamos avançando, vamos seguindo. Mais uma questão aí, pessoal. As perícias médico-legais são realizadas pelo perito médico. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos analisar, então, uma por uma. As perícias, né, ele está falando da médico-legais, são realizadas por perito médico. Então, mesma coisa, comparar o que é atividade do legista e o que é atividade do perito criminal. Vamos lá. Então, se a morte, olha o que traz aqui, ó. Se a morte de um indivíduo é caracterizada como violenta, a equipe médica está impedida de fornecer atestado de óbito. Sim, né? Porque violenta seria o Instituto Médico Legal. E os procedimentos iniciais para a preservação local precisam ser autorizados por juiz por meio de médico, por meio de médico forense, né? Essa questão eu lembro até que foi polêmica, né, pessoal? Porque essa questão da autorização aqui, eu acho que a banca deu até esse item como correto, se eu não me engano, ou não está errado, né?
Se não me engano, está errado isso aqui. Mas eu já marco até como errado. Não precisa ser autorizado isso aqui não, tá? Não precisa ser autorizado não. Mas se eu não me engano, a banca, tá bom, pessoal? A banca deu esse item como correto. Mas cuidado com isso aqui, tá? Por meio de um médico forense, errado, né, pessoal? Isso aqui está errado, tá? Uma questão de 2017. Não se lembra nem se foi anulada essa questão. Mas vamos aqui para a segunda opção. A atuação do perito far-se-á em qualquer fase do processo, desde que antes da sentença. Pessoal, mesmo após a sentença, tá? Não se restringe, não. Aqui está erradíssima, tá bom? Em qualquer fase do processo, mesmo após da sentença, mesmo depois da sentença. Agora, essa 1 aqui, cuidado, tá? Os procedimentos aqui para preservação do órgão não precisam ser autorizados pelo juiz. Então, está errado aqui, a 1 também. Os peritos são pessoas qualificadas ou experientes em certos assuntos a quem se incumbe a tarefa de esclarecer um fato de interesse da justiça quando solicitada perfeitamente. O item está correto. Deixa eu ver se tem somente 3 aqui, mas eu lembro que não tem. Não tem, ó. Se eu não me engano, a banca deu a 1. Se eu não me engano, isso aqui foi o gabarito da banca, tá? Eu vou colocar da banca porque eu discordo totalmente da 1. Ok? Isso aqui é um absurdo, uma aberração. Não lembro se foi anulado. Mas, enfim, serviu para a gente revisar esse ponto aí. Voltando aqui para mim. Então, fechamos aqui mais aí uma grande revisão, né? Do nosso segundo bloco. Tem mais ainda, né, pessoal? Ainda temos aí, se não me engano, aí mais segundo, né? Terceiro, ainda tem mais uns 4 blocos aí. Tem muita coisa ainda para a gente falar de criminalística. Vamos passo a passo para a gente pegar essas 5 questões aí na prova de delegado de polícia da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Um grande abraço a todos e até daqui a pouquinho.